Fala, minha galera! Beleza? Sou o Luiz Matemático. Estamos voltando aqui para o nosso módulo 3 do nosso curso, né? Que é baseado nos assuntos, nos principais assuntos do Enem. Aqui eu estou fazendo com que vocês mirem nos assuntos que realmente caem, baseados em estatísticas de provas anteriores. Então, fizemos o estudo das provas anteriores, como você já sabe, e elegemos os assuntos que mais caem. Então, só para a gente comentar sobre o nosso curso e sobre a estatística, o que eu fiz exatamente, né, para criar esse curso foi exatamente a estatística. Então, nada melhor do que a gente incluir no nosso curso a estatística, já que é um assunto que sempre cai no Enem. Tá bom? A estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise de dados e registros por meio de amostras. Ela é muito utilizada desde a antiguidade para se calcular a riqueza, para se calcular o número de morte, nascimentos, impostos e um monte de outras coisas que a gente usa desde muitos anos da nossa existência, né? Das pessoas, né? Da humanidade, melhor dizendo. Então, essa é a nossa estatística. É a ciência, né, que estuda e coleta os dados. Estatística, gente, é muito, muito importante. Tudo em nossa vida, se a gente utilizar a estatística, a gente vai se dar super bem. Olha só, a gente está usando a estatística no Enem. A gente usa estatística quando se tem uma pandemia. A gente estuda os casos através da estatística. A gente usa estatística quando se fala de política. A gente usa estatística para ver se você vai entrar ou não no Enem, se você vai entrar por cota ou não. A gente usa estatística para poder saber tudo isso. Então, estatística é óbvio que um assunto tão importante desse para a vida não ia ficar de fora de uma prova como o Enem, que é o que a gente está, nosso grande interesse aqui nesse curso. Então, olha só, eu coloquei aqui, eu listei, né, as fases do método estatístico. Ou seja, para você fazer uma pesquisa, o que é que você faz? Quais são as fases? Quais são os métodos? E aí, a partir daí, a gente vai seguindo e norteando o nosso curso. Olha só. Primeiro, você tem que definir um problema. O que é definir um problema? É determinar, né, a escolha de dados para solucionar um problema. Como aqui seria escolha. Escolha de dados pode solucionar um problema. Então, você vai identificar de fato o que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero estudar. Eu vou estudar o quê? Eu sou político, eu quero ver se eu vou ganhar essa eleição dentro de onde? Dentro daquela determinada comunidade. Então, eu vou fazer uma estatística. Eu estou querendo ver se eu vou comprar um carro. E aí, eu preciso escolher o carro que tem o menor consumo. Então, eu vou ter que definir o problema. Então, norte, eu vou nortear. Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Então, vamos definir aqui como o nosso problema, como se eu fosse comprar um carro. E aí eu quero saber qual carro mais econômico. Então, primeiro passo, descobrir, né? Descobrir o que é que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar sobre o consumo de carros. Planejar. Como eu vou fazer esse levantamento de dados? Eu vou lá até a concessionária, eu vou fazer test drive, eu vou para a internet, eu vou olhar o manual, eu vou pesquisar pessoas que têm cada carro para saber como é que eu vou pesquisar isso, como é que eu vou planejar. Aí, feito isso, né, eu vou coletar os dados. Escolhi. Pronto, eu escolhi que eu vou pesquisar pessoas que têm aquele carro. Vou coletar. Então, o que é coletar os dados? Reunir dados após o planejamento do trabalho pretendido. Então, eu planejei os dados, né? Planejamento. Comeram algumas letras aqui no PowerPoint, mas tudo bem. Coletei. Vou sair na casa das pessoas. E aí, tudo bem? Qual carro que você tem? Ah, eu tenho um HB20, certo. Quantos quilômetros com litro faz seu carro? Qual o valor das revisões? Você está satisfeito? Você gasta muito com manutenção? E o pneu? Quanto é? E tal. Pronto. Já coletei os dados. Então, fui até lá, fui na rua, fui perguntar, fiz a coleta de dados. Quarto passo. Correção dos dados coletados. Bom, então, essa parte é importante, porque quem faz essa parte aí é o estatístico. Ele confere para ver se não tem nenhum erro na coleta dos dados. Como assim, Luiz? Me dá um exemplo disso aí.
Vamos lá. Digamos que eu vou fazer uma busca, eu vou na concessionária, eu vou comprar um carro zero. E aí eu vou pesquisando e aí chego, pergunto a uma pessoa sobre, vou fazer uma propaganda aqui, um Mechan, um HB20. E aí eu pergunto qual o consumo do HB20, pergunto qual é o combustível do HB20. E aí não sei por algum motivo lá, na hora que eu anotei, a pessoa que eu pesquisei, o consumo, ele falou que era gás natural. Só que eu não pretendo ter um carro com gás natural. Então, aquela informação ali para mim não serve. Então, aquele dado ali, aquela entrevista ali, não vai servir. Ou eu vou ligar novamente para a pessoa para saber o consumo dele sem ser no gás natural, na gasolina ou no álcool, ou aquele dado não me serve. Então, aí funciona a correção dos dados, onde você vai olhar o seu dado, dado por dado, e vai verificar se aquela informação é pertinente ou não ao seu problema, né, à sua busca. O quinto, a gente vai fazer a apuração dos dados. A gente vai organizar e vai contar quantas pessoas eu pesquisei, quantos carros, quais foram os modelos e tal. Vou fazer a apuração dos dados, é a contagem. Apresento os dados. Apresentar os dados eu apresento em forma de tabela ou gráficos. Então, como é que eu vou colocar na minha planilha no Excel, se eu for um cara que sei muito do Excel e tal, eu vou fazer essa apresentação de dados. E por último, eu vou fazer a análise. Essa análise e interpretação é que entra nos conceitos de estatística na próxima aula. Então, da nossa próxima aula. Então, a gente pega a pesquisa pronta, né, a estatística, ela faz a pesquisa e a partir dela a gente vai pegar aquela tabela, a gente vai pegar aquele gráfico e vai fazer as análises dos dados. Vai fazer média, vai fazer moda, mediana, vai fazer a simples análise de gráfico. Então, é a partir dessa análise aqui, desse sétimo passo, que a gente vai fazer o exame detalhado. Aí seria a minha escolha, né? Qual carro que eu vou escolher? Dentre esses, depois que eu montei aquela tabelinha ali, qual o melhor carro para mim? Eu vou escolher o que tem o melhor consumo, o que tem a melhor manutenção, o que tem o melhor preço do licenciamento, o que tem o melhor seguro. Qual é a variável que eu vou escolher? Aí são os cálculos, é a parte da análise de dados. E isso, gente, é estatística muito, muito, muito importante em nossa vida. E que, inclusive, é um curso que você que está aqui, né, estudando, pode ter alguém aí que queira fazer estatística. É um curso muito bom, conheço grandes estatísticos, eles têm um papel importantíssimo em vários setores, né, vários ramos aí da nossa sociedade. Só uma deixa aí, né? A estatística ela tá dentro da matemática, mas hoje em dia já existe um curso voltado para a estatística, né? Voltado 100% estatística, que lá você vai estudar matemática como ferramenta, sim, mas a estatística ela tem o estudo direto dela, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir para a nossa próxima aula, em que vamos falar sobre os conceitos básicos da estatística e vamos resolver questões sobre. Essa foi só a introdução sobre estatística. Um abraço, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.